Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, dando continuidade aí aos momentos de revisão. Vamos falar dos povos indígenas. Não gostaria de falar primeiramente que eu já assisti todos os trabalhos, os vídeos. Dizer que poucos foram os alunos que não fizeram a tarefa, pouquíssimos, mas que a maioria realizou a atividade avaliativa. Muito, muito legal. Falaram bem, fizeram maquetes lindas. E vamos falar um pouco mais, pois temos muito a aprender e muito exemplo dos povos indígenas. Então, quando os portugueses chegaram em 1500 aqui no Brasil, eles viviam em total paz, em harmonia com a natureza, entre os seus grupos. Eles viviam uma vida feliz. Aqui na terra que eles chamavam de Pindorama, terra das palmeiras. E os portugueses chegaram, se apossaram das terras, tentaram escravizar. E muitos dos indígenas e de grupos indígenas morreram em combate com os portugueses, pois não aceitavam essa vida e não aceitavam essa invasão. Muitos deles foram escravizados, muitos deles morreram com doenças trazidas pelos portugueses. E toda essa história que nós conhecemos. Mas o que nós vamos falar é sobre como viviam esses indígenas, né? Como era a vida deles. Um grande exemplo do índio para a nossa sociedade é a partilha. Na aldeia, não tinha um dono só. Todos eram dono de tudo, do espaço, do alimento, dividiam tudo. E nesse momento em que estamos vivendo, nós podemos observar que muitas pessoas têm esse sentimento de partilha, que partilharam com os mais necessitados, aqueles que tinham mais, aqueles que iniciaram campanhas para ajudar a quem mais precisa. Então, são esses sentimentos que nós temos que absorver como bons exemplos, e que os índios entre si já vivem esses sentimentos de partilha. Todos são donos da terra, todos cuidam da natureza, todos ensinam uns aos outros com as suas sabedorias. E nós estudamos também que o local onde eles viviam foi chamado pelos portugueses de aldeia. E que várias aldeias tinham diferenças culturais, sim. Mas o princípio básico de cada um era dividir tudo entre eles e não ter um dono e respeitar os superiores. Tinha o pajé e o cacique. O pajé cuidava das cerimônias religiosas e das curas, e o cacique cuidava então da administração da aldeia, como a realização das caças, dos confrontos com os invasores. E as tarefas eram divididas entre os membros da aldeia. Os homens caçavam, pescavam e protegiam a aldeia. As mulheres cozinhavam, plantavam e cuidavam das crianças. E por sua vez as crianças observavam tudo aquilo e aprendiam todos os ensinamentos com os mais velhos. As crianças cresciam em contato total com a natureza, fabricavam seus próprios brinquedos, desde cedo já podiam fazer uso aí dos instrumentos, fabricavam seus próprios brinquedos com coisas que retiravam da natureza, sementes, penas e outros materiais que encontravam na natureza. E a brincadeira construir o brinquedo já era parte da brincadeira para eles. Os índios viviam exclusivamente da caça, da pesca e de retirar produtos da natureza. Porém, eles cuidavam muito bem da natureza e só retiravam aquilo que eles precisavam
para viver. Nos dias de hoje, as aldeias são bem diferentes. Muitos índios já têm casas de alvenaria, de tijolo, de cimento. Alguns índios já utilizam as tecnologias da modernidade, como celular, internet. Porém, a luta deles ainda é muito grande. A luta por suas terras, a luta pela demarcação de suas terras. Ainda existe muito preconceito em relação aos índios. E que nós possamos aprender a respeitar e amar esses povos que aqui estiveram em primeiro na nossa terra. E que possamos aprender muito com a cultura dos índios. E a atividade de hoje, vocês vão ter que construir algum objeto que faz parte da cultura indígena. Vocês pesquisem aí, podem fazer com o material que tiver em casa. Um colar, um brinco, um cocá. Vocês pesquisem algo que for fácil para vocês fazerem, mas que realizem algum objeto que faz parte da cultura indígena. E aí vocês podem me mostrar, seja no encontro de no encontro de quinta-feira, aquele encontro que a gente sempre participa, todo mundo, ou podem me mandar foto também, tá? Então, um beijo e até a próxima aula. Oi, tia Roberta. Hoje eu vou falar sobre o trabalho que a senhora passou sobre os índios. E eles têm muitas culturas, como fazer colares de sementes, fazer barros, coisas com barros, né? Coisas com palhas. Eles viviam minhocas, como a gente quis representar aqui. Eles faziam muitas plantações e eles tinham muitas culturas, como danças e etc. E também eles adoravam plantar para poder comer, né? E os homens caçavam, pescavam e defendiam a tribo. As mulheres, elas cozinhavam e ficavam cuidando das crianças. E as crianças viam isso dos pais e ficavam, né, olhando para entender um pouco do que estava acontecendo. E as crianças, elas aprendiam não em livros, mas sim com a cultura indígena, que as tradições indígenas, que os avós e os pais iam trazendo para eles saberem dessas coisas que aconteciam. E também os índios foram os primeiros habitantes a morarem aqui nas terras brasileiras. E antes dos portugueses, holandeses, japoneses e muito mais. E eles tinham muitas coisas que eles gostavam. E tem muitos nomes de tribos, como Tremembé e Itapebas, que vivem aqui no Ceará. E também os índios, eles têm vários hábitos, como dormir em redes, que foram trazidos para nós aqui no presente. E eles também, eles têm muitos nomes brasileiros aqui, que nós temos como Jaciara, ou nomes de cidades como Caucaia, municípios como Caucaia, que são nomes de índios, ou então nomes de índios como frutas, maracujá, também caju. E também temos nomes de animais como arara, também é nome indígena. Ou seja, os indígenas têm muita influência na nossa vida. Então, esse foi o vídeo, espero que a senhora tenha gostado. E agora eu vou falar uma frase que minha mãe me disse pra mim falar no final, que ela gosta muito sobre os índios. E agora eu vou falar. Muitos têm... bota pausa aí que eu vou falar. Todos temos sangue de índios.
alguns nas mãos, outros nas veias e os outros na alma. Beijo, até o próximo vídeo. Esse é o meu trabalho dos índios e eu vou começar primeiro por o lago. Tem o laguinho com a pessoa tomando banho, as ocas, tem um monte de oquinha aqui, e umas pessoas na fogueira. Aqui tem um pássaro, uma plantinha e umas pessoas aqui em volta da fogueira. Tem gente dançando, vem da fogueira, brincando. E aqui é uma pessoa com a flecha. E foi isso meu trabalho. Aqui é o Miguel, do 4º ano 1. Aqui é a minha maquete, né, que eu fiz com a minha mãe. Aí aqui é as ocas deles, né, que eles dormiam. Aqui é a fogueira que eles faziam os rituais. E aqui é onde eles pescavam, caçavam. Aí, aqui são os objetos que eles usavam para fazer o ritual. Especificamente, esse daqui era pro toré. Aí aqui são os objetos que eles usavam para fazer os rituais e tipos de outras coisas. E aqui era o arco e flecha que eles usavam para caçar, né, pescar no rio e etc. E esse daqui foi meu vídeo e muito obrigada. Os grupos indígenas foram os primeiros moradores do território que hoje forma o Brasil. Eles são os verdadeiros donos desse território. A chegada dos portugueses mudou a vida dos moradores do lugar. As terras que pertenciam a esses moradores foram invadidas. Muitos foram forçados a trabalhar para os portugueses nas fazendas e deixando sua cultura de lado. Ainda hoje, muitos grupos indígenas lutam para ter direito de permanecer e fazer o uso das terras onde vivem, pois eles são os verdadeiros donos. Os índios viviam em tribos e tinham na figura do cacique, o chefe, e o pajé era o responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos. Andavam pelados. As pinturas e enfeites eram usados apenas em batalhas e nos rituais. As pinturas eram vermelhas e pretas, feitas com genipapo e urucum. E os enfeites eram feitos com penas de aves. Se alimentavam de carne de pesca e caça, milho, frutas e tubérculos. A religião indígena era baseada na crença dos espíritos e forças da natureza. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crença da sociedade brasileira são heranças diretas dos povos indígenas. Boa tarde, meu nome é Ícaro, do 4º ano, e eu vou apresentar o meu trabalho de história. O meu trabalho de história é para confeccionar uma aldeia indígena em maquete. E essa é minha aldeia indígena. Aqui são as plantas, uma palmeira e 2 arvorezinhas, um poço, um rio, e aqui é tipo a borda do rio, e aqui a fogueira com 3 índios em volta. Eu sei que nas aldeias indígenas tem mais de 3, muito mais, é que os outros foram caçar, só ficaram 3. E aqui tá as ocas. Eles moram. E aqui o rio é da onde eles tiram os seus alimentos e pescar. E aqui as ocas onde eles moram de novo. Olá, boa tarde. Eu me chamo João Miguel e hoje vou apresentar a minha maquete de história. Boa tarde. Vou apresentar a minha maquete de uma tribo indígena. Bem, aqui é a oca onde eles viviam. Aqui é a rede onde eles dormiam, porque naquela época não existia cama. Aqui são as árvores, né, onde eles plantavam, pegavam verduras, frutas
enfim, pegavam alimentos para eles comerem. Aqui é o lago, onde eles pescavam e tomavam banho. E aqui é a fogueira onde eles se aqueciam e esquentavam comidas, como por exemplo peixes e outros animais. Bom dia, tia Roberta. Eu sou a aluna Manuel do quarto ano da manhã e hoje eu vim falar sobre o meu trabalho de história dos povos indígenas. Esse é meu trabalho. Tenha um bom dia. Quando os europeus vieram para o Brasil, eles encontraram um povo diferente, chamado povo indígenas. Esse povo indígenas, eles moravam na aldeia. Isso é a aldeia. E os homens, eles trabalhavam de pescar e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos e fazendo a comida. E os índios, eles criavam suas próprias coisas, criavam os brinquedos das crianças, criavam a comida, criavam as próprias coisas deles, o remédio, a sopa, a roupa, eles faziam tudo. E essa maquete está representando a história dos índios. Tia, hoje eu vim apresentar minha maquete do trabalho avaliativo de história. Aqui temos uma aldeia. Essas são as ocas, que são feitas de palha. Aqui temos uma floresta onde os índios caçam. Aqui temos um rio onde os índios pescam. Em cada aldeia havia um cacique que todos respeitavam. Era um líder que organizava as tribos. Quando os europeus chegaram, quiseram impor aos índios seus costumes e crenças. Mas os índios eram livres, andavam sem roupa e pintavam os corpos. Os europeus foram responsáveis pela morte de vários indígenas, porque trouxeram doenças que não existiam aqui. Hoje em dia, os índios vivem em casa de madeira e alvenaria. Os mais jovens têm hábitos da vida moderna, como o uso de celular. No Brasil, ainda existem povos indígenas que vivem isolados. Os indígenas procuram manter suas tradições e cultura. A maior parte deles vivem em terras indígenas ou reservas, que são áreas indígenas reconhecidas pelo governo. E esse foi o meu trabalho. Espero que tenha gostado. Um beijo e tchau! Boa noite, tia Roberta. Hoje eu vim apresentar o meu trabalho de história para você. Eu vou falar também sobre um pouco da origem dos índios. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. No começo, existiam muitos índios vivendo livres nas nossas florestas. Hoje são bem reproduzidos. Eles vivem em grupos chamados tribos. Cada tribo tem um chefe guerreiro, o cacique, e um chefe religioso, o pajé, que também é o curandeiro. As casas dos índios, as ocas, são cabanas construídas com paus
e barro cobertas de palha ou folhas de árvore. A reunião de ocas forma uma pequena aldeia chamada Tapa. As armas dos índios são arco, flecha, lança, tacape e a zarabatana. Os índios costumam dormir em redes ou esteiras. Alimentam-se da pesca, da caça e dos vegetais. Plantam mandioca, milho, batata doce e acrescenta. Gostam de cantar e dançar. Agora eu vou lhe apresentar a minha maquete. Aqui temos ocas e alguns índios olhando a fogueira. Aqui temos um bebê que ele está deitado na rede. Aqui temos a pesca e aqui temos a caça. Obrigada, tchau. Vamos falar um pouco dos povos indígenas de antigamente? Antigamente havia cerca de 4 milhões de índios e 1.100 línguas faladas. Agora temos 250. Os índios viviam da caça, pesca e agricultura. Como vocês podem ver no meu projeto, eles tinham o costume de enfeitar-se com penas e se pintarem. Eles dividiam os afazeres. Os homens caçavam, pescavam e cuidavam da liderança tribal. As mulheres colhiam, no caso plantavam e colhiam, cozinhavam e cuidavam das crianças. Eles tinham também o cacique, que era o líder da aldeia. Também tinham o pajé, que era o líder religioso e curandeiro. Esse papel existe até hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Ana Lara, do quarto 1, manhã. Quando os europeus chegaram no Ceará, encontraram com os nativos, que foram dados o nome de índios, por Cristóvão Colombo. Na época havia só 2 grupos de índios, os tupis e os cariris. Hoje são encontrados vários grupos espalhados pelo estado. Os índios possuem costumes de caça, pesca, o costume das línguas dele que a gente não sabe, vivem de artesanato, agricultura e produzem alimentos também nas ocas lá deles e tal. Boa tarde, me chamo João Pedro, faço quarto ano manhã e hoje vou falar um pouco sobre os povos indígenas. Os índios chegaram no Brasil muito tempo antes dos portugueses, em 1500. Cada povo possuía sua cultura, religião e costumes. Eles viviam da caça, da pesca e da agricultura. Com a chegada dos portugueses, os índios foram prejudicados, onde eles foram enganados, explorados e escravizados. Hoje em dia, eles têm uma ajuda para se proteger dessas pessoas que só querem explorar as riquezas da natureza. Oi, professora Roberta. Essa daqui é a minha maquete. Da sua aula. Os índios antigamente sobreviviam de caça, pesca e agricultura. Os índios tinham o pajé e o cacique. O pajé cuidava dos remédios naturais dos índios, que eram feitos com casca, folhas
e tudo que escolhiam. O pajé liderava todos os índios. Ele era responsável por tudo. Os índios pescavam, colhiam e também caçavam. Os índios eram muito higiênicos antigamente. Eles moravam em orcas e montavam fogueiras para aquecer a vila inteira. Então, tia, esse foi o meu trabalho. Tchau! Oi, pessoal. Meu nome é Lara e hoje eu vou dizer o que eu entendi sobre os povos indígenas. Então, bem, há 1500, lá naquele ano, lá pra trás, já habitavam o planeta Terra, que eram os indígenas, os índios. Aí eles tinham um chefe chamado Pajé. Ele que mandava fazer as guerras, ou dizer o que vai acontecer. Aí, as mulheres cuidavam dos índios crianças, que eram bem baixinhos. Aí, eles faziam brinquedos, faziam roupas desses tipos. E eles aprendiam muitas coisas, tipo caçar os porquinhos com os adultos, com os homens, né? Aí teve a chegada dos portugueses e eles ficavam impressionados quando viram eles tão bonitos, tão saudáveis e por aí. Então, mas os europeus, os portugueses, eles tinham muitas doenças, eles quase não tomavam banho nesses anos. Aí muitos indígenas morreram por causa das doenças e por eles. Mas em dias de hoje ainda existem índios brasileiros e não sei se ainda tem esses índios que vão por Minas. E esses dias de hoje eles usam internet, celular, notebook, computador e tablet. Aí as crianças não. Pessoal, foi isso. Então, outro dia eu falo mais sobre isso. Tchau! Atualmente, há cerca de 300 mil índios no Brasil. Eles possuem uma cultura bastante diferente da nossa e não se parecem entre si. Cada uma delas tem hábitos e costumes próprios e também falam vários idiomas diferentes. No total, são 170 idiomas. Mas a maioria dos povos indígenas mal chega a somar 1000 pessoas. Os ticunas e os guaranis são os dois maiores grupos indígenas. As malocas são onde todas as famílias vivem. São bastante escuras e cheias de fumaças, porque as famílias que vivem dentro delas acendem fogueiras para não serem picados por mosquitos. O índio tem direito de ser índio, de ser diferente do homem branco. Essa garantia está na Constituição, mas para chegar aí foi um longo caminho. Ainda assim, o índio brasileiro está longe de viver em paz. Oi, meu nome é Ravi, sou do 4º ano 2, Colégio 21 Educar, turno matutino, e hoje irei apresentar o meu trabalho avaliativo de História. Bom, essa daqui é a minha maquete sobre uma aldeia indígena. Aqui são as árvores, como eles vivem em plena harmonia. Aqui a fogueira, onde eles preparavam os alimentos para comer.
um pequeno rio onde tem vários peixes para eles se alimentarem e uma canoa indígena, uma onça. E essa maquete é para mostrar como aqui é como os indígenas vivem em plena harmonia. E esse foi meu trabalho avaliativo de história. Usei materiais recicláveis pensando no bem-estar da natureza. Usei garrafinhas PET, usei um pouco dos meus brinquedos e também massinha de modelar. Em que em breve nós estaremos na escola. Obrigado. Oi, meu nome é Bianca, eu estudo no 21 Educar e sou do 4º ano 2 e eu já vim apresentar minha maquete da tribo indígena. E tem muitos anos que existe, né, e tal. E tem cacique, tem pagié, tem... Então agora vamos mostrar o que aqui tem. Aqui tem as casas deles, feitas de casca de coco. E aqui tem a outra, que é a oca. E aqui tem uma onde eles se alimentam pescando peixe. E aqui tem esses 2 índios, esse e essa. Então, aqui tem essas árvores aqui, gostei muito também. Aqui tem essas plantas, tem essas árvores aqui. Então, eu gostei muito dessa minha maquete, ficou muito bonita. Então, gente, essa é a minha maquete, ficou muito linda. Então, tô com muito saudade de vocês e tchau, tchau, beijo! Estão vivas! As crianças tomando banho no rio, a canoa que eles usam para se locomover na água e também pescar, o hábito de dormir em redes, o plantio onde eles pegam alimento. As tribos indígenas são organizadas cada membro tem uma função. Tudo que é produzido e dividido entre todos os índios. Os índios têm o hábito de dormir em redes. Mulheres cuidam da comida, cuidam das crianças, colheitam e plantio. Os homens já caçam, pescam e guerreiam e derrubam árvores. As crianças gostam de tomar banho no rio. Oi, tia, hoje eu vou mostrar o trabalho que eu fiz da aldeia indígena, que é uma maquete. E, bom, aqui tem essa fogueirinha. Eu coloquei algumas ocas ali. Ali tem o pajé. Aqui eu coloquei algumas pessoas pescando no rio. Aqui tem uma plantação. Bom, ali tem algumas arvorezinhas que a gente colocou. Ali tem um baldezinho que a gente colocou, né, pra decorar. Essa daqui é a maquete de história do Luiz Miguel do 4º ano 2. E aqui eu vou falar como os índios viviam, que era da pesca, da caça e da lavoura. E eu vou apresentar aqui. Isso aqui é uma bananeira. Isso daqui é um coqueiro, isso daqui é um rio, é uma tartaruga, isso daqui é uma cobra, isso daqui é uma índia, isso daqui é
é o cacique indo caçar, esse daqui é um índio indo pescar e só. Eu sou David Júnior, quarto ano 2 e sou da manhã. Na chegada dos portugueses, haviam cerca de 4 milhões de índios. Nesses agrupamentos, os portugueses chamavam de aldeias. E nessas aldeias eram construídas ocas. E essas ocas eram construídas de troncos de madeira e cobertas de palha. Havia aldeias em formatos circulares e em formatos de ferradura. Quando os portugueses chegaram nas terras do Brasil, o povo local eram os indígenas e eles tinham um modo de vida muito diferente dos europeus. As tarefas eram distribuídas entre os membros da aldeia. As mulheres cozinhavam, plantavam e cuidavam das crianças. Os homens caçavam, pescavam e cuidavam da aldeia. As crianças aprendiam com os mais velhos sobre as tarefas. O pajé nas aldeias. O pajé, ele exercia o papel de líder religioso ou curandeiro. Mostra a maquete agora. Aqui, o rio. O rio. Aqui a criança o quê? A criança com arco e flecha, as ocas, a fogueira, uma mulher fazendo cerâmica. E a comida, né? É. E a comida. Certo. Olá, sou Félix Andrade, do Colégio 21 do K, quarto ano 2, vai trabalhar de história sobre o mundo indígena. Os indígenas moram em toca, dormem em redes, caçam, pescam e comem. Eles praticamente ficam nus, eles se enfeitam de penas e tintas, eles também fazem seu ritual com muita música e festa, eles fazem artesanato. E atualmente moram em casas, eles estudam e tentam preservar sua cultura. Pronto. Boa tarde, meu nome é Isabela Costa, do quarto ano 2. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a aldeia indígena. Aqui é um rio onde eles pescam e utilizam a água. Aqui é a floresta, onde as índias e os índios caçam alimentos. Aqui são aquelas duas ocas ali, são onde eles dormem, e aqui são outras. Aqui o espaço de lazer, como o terreiro deles, onde eles fazem os rituais e as danças deles. Aqui é a casa do pajé. E aqui a gente vê até uma menininha, de exemplo, caçando um alimento para ela. Olá, eu sou o Ítalo Levi. Boa tarde, eu sou do quarto ano 2 da manhã e hoje eu vou falar sobre um pouco os índios. Os índios no estado do Ceará são 14 povos indígenas espalhados por 18 municípios: Itarema, Itapipoca, Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Aquiraz, Aracuba, Canidé, Boa Viagem, Crateús, Novo Oriente, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Poranga, Canaúba, São Benedito e Quiterianópolis. Agora eu vou falar um pouco sobre a alimentação dos índios. A alimentação dos índios é a base de mandioca, macaxeira, milho, carne de caça e peixes, raízes, frutas, castanhas, coco e folhas verdes. Os índios moram em cabanas feitas de tronco de árvores e cobertas com palhas ou tronco de palmeiras. Nas ocas podem viver várias famílias de uma só tribo. A economia das tribos dos índios é baseada na caça, pesca e agricultura. Veja agora mudando na maquete. Aqui são as ocas, aqui são as árvores, aqui são os índios, aqui é o rio e aqui são os barcos de pesca que eles fazem. Oi
professora Roberta, tudo bem? Eu sou o João Levi do 4º ano. Eu fiz aqui o trabalho que a senhora mandou fazer, a maquete, né? E eu fiz aqui as orcas, né? Do lado do rio, porque eles gostam de pescar. Tá até aqui o barquinho, ó. Ele tá colado o barquinho. Aqui eu fiz a orca grandona, que é onde eles guardam as comidas e essas coisas. E também uma coisa que eu achei muito interessante neles é que eles são muito diferentes dos brasileiros, porque os brasileiros, tipo, tem que fazer 50 madeira. O brasileiro faz 60, 100, essas coisas. E os índios fazem 50, que é o necessário. E também eu fiz aqui, né? Eles não têm ruas aqui. E também é areia real mesmo. Eu não fiz ruas porque antigamente não existia carro. E eles só andavam mesmo. Esse foi o vídeo, tia. Tchau. Boa noite, tia. Hoje eu vou falar sobre os indígenas. Os índios já habitavam no Brasil antes do descobrimento. Viviam muito diferente dos europeus. Não vestiam roupas como os portugueses. Comiam da sua própria pesca e caça. Não falavam a língua portuguesa, falavam sua própria linguagem. Amavam a natureza e dela tiravam seu alimento. Eles viviam em ocas e caçavam e pescavam também. Também gostavam de frutas e vegetais. Boa noite, tia. Eu sou a Maria Eduardo Barros de Albuquerque do quarto 2 manhã e eu vim mostrar a maquete e história que eu fiz do povos indígenas. Para essa maquete eu usei isopor, tinta, fita crepom, papel crepom, aquelas florezinhas de plástico, usei vassoura, palito de picolé, palito de dente, papelão, durex e as imagens foram imprimidas dos 2 índiozinhos. Pronto, ó. Daqui pra cá, aqui é a parte verde das gramas, que aqui é umas árvores que eu coloquei, aqui é a graminha, aí aqui tem umas flores. Aí aqui é... Essa parte aqui é o rio, que dentro do rio tem um índiozinho aqui, ó. Aí aqui, ó, do outro lado do rio, tem mais partes verdes, uma graminha e uma árvore. E uma florzinha de plástico. Aí tirando daqui, vindo pra essa parte, aqui eu rodeei de palito de picolé. De palito de picolé não, de palito de dente. Aí nessa parte eu coloquei uma graminha e pintei aqui de verde. Aí aqui eu coloquei os papelões para fingir que é pedra, porque eu não ia colocar, não tinha pedra, mas eu ia colocar pedra de verdade. Aí eu coloquei as pedrinhas aqui do lado da oca. Essa é a oquinha, que tem um índiozinho aqui do lado, ó. É aqui a entrada da oca dele. Essa oca aqui eu usei palito de picolé e a vassoura. Aqui nessa parte branca é pra ser areia. Só como eu não tinha nada pra colocar, eu deixei em branco mesmo. Eu ia colocar glitter marrom, só que eu fui tentar achar e não encontrei. Eu ia colocar farinha, só que eu tava com muito medo de derramar e colar tudo na oca, que foi muito difícil de fazer. Então eu deixei branco mesmo, mas é pra fingir que é areia.
Mas é pra fingir que é areia. Pronto, e essa foi minha maquete de histórias dos povos indígenas. Ó. Aí eu coloquei só 2 índiozinhos, mas eu ia colocar mais. Mas aí eu só coloquei 2. E essa foi a maquete de história. Tchau! Essa daqui é a minha maquete de uma aldeia indígena. Então eu vou contar um pouco sobre o que eu aprendi, um trechinho sobre o que eu aprendi dos povos indígenas brasileiros. Então eu aprendi que em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, encontraram a população original local, os indígenas que possuem um modo de vida muito diferente do europeu. No decorrer da ocupação, o contato entre os estrangeiros e os nativos levou ao extermínio de várias sociedades indígenas. Muitos índios foram mortos pelos colonizadores durante a ocupação dos territórios. Outros foram vítimas de doenças trazidas pelos europeus. Então, esse daqui foi a minha maquete de uma aldeia indígena e eu contei um pouco também sobre o que eu aprendi. Quando chegaram os portugueses, eles expulsaram os índios. E vamos lá. A oca deles, onde eles dormiam. O dia do índio foi comemorado do 19 de abril. Eles viviam na pesca e a caça. As mulheres cozinhavam, os homens caçavam. E os mais velhos, eles ensinavam as crianças a ser igualzinhos aos índios. Ensinavam-os a pescar, a caçar e outras coisas. Eles tinham qualquer tipo de arma. E vamos aqui. Aqui é o barco dele, onde eles pegavam os peixes e botavam na fogueira. Como vocês estão vendo aqui, tem um peixe e tem um índio aqui, vendo o peixe sendo cozido. E aqui é o lugar onde eles caçavam os animais, como o boi, vaca, galinha e outros tipos. Está aqui os 2 índios tentando caçar. E um beijo, tchau! Oi gente, bom dia, meu nome é Mariana Mendes, hoje eu vim apresentar meu trabalho de história sobre os índios. Os índios, eles viviam da pesca, eles fabricavam o seu próprio alimento, fiavam as suas redes, navegavam pelos rios, viviam na mata, eles moravam em suas ocas, várias aldeias. Aqui é um canavial bem bonito porque eles faziam plantas, né? Pegavam e colhiam frutos. Aí aqui crianças brincam ao ar livre. Nessa época não havia escolas. Então, essa daqui é uma aldeia bem simples. Porque é a aldeia dos meus índios. Eles ficavam em volta das fogueiras, fiavam suas roupas. Aí aqui eles navegavam pelos rios. E esse é o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Mariana Monteiro Fraga, aluna do 4º ano B. Tia Roberta,
eu vou explicar um pouco sobre a minha maquete sobre a vida dos índios. Os índios, eles dormem na oca e na rede. A rede é uma tradição deles, de dormir nela. E eles fazem rituais em torno da fogueira também. E eles fazem rodas para cantar uma música e dançar. É uma das tradições deles da cultura. E eles sobrevivem da pesca e da caça. Aqui nós temos um índio pescando. E quando eles são para caçar, vão caçar o animal, eles usam a arco e flecha. E quando eles vão pescar, eles usam a lança. E eles, quando vão para tirar alguns nutrientes para comer, eles tiram da natureza, frutas das árvores. E essa foi uma hortinha que eu fiz. E eles têm a cultura de se pintar. E eles também têm a cultura de fazer o artesanato. Que eu vou demonstrar alguns artesanatos aqui, ó. Nós temos esses que é empendurar. A gente pode empendurar. Esse que é feito com a palha da carnaúba. E eles acreditam muito em Deus, na natureza, que tudo que tem na natureza foi Deus que criou. E eles reverenciam o fogo, a chuva, o sol. Tudo que Deus botou, eles acreditam e eles têm a crença deles. E agora eu vou explicar um pouco sobre a vida deles. Os povos indígenas brasileiros. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que formam o Brasil, encontraram a população originária local, os indígenas, que possuíam um modo de vida diferente do europeu. No decorrer de ocupação, o contato entre os estrangeiros e os nativos levou ao extermínio de muitas sociedades indígenas. Muitos índios foram mortos pela colonização durante a ocupação do território. Outros foram vítimas das doenças trazidas pelos europeus. Os povos indígenas não deixaram escritos, contato e sua história. Por isso, a conhecemos por meio de relatos dos europeus, de pesquisas arqueológicas e de tradições dos indígenas atuais. Então, os indígenas atuais, eles ainda continuam com a crença, a cultura, o modo de vida. E muitos índios atualmente já estão conectados à tecnologia, né? Como antigamente, só da caça, da pesca, tirado tudo da natureza. E ainda índios do Brasil não estão conectados com a tecnologia, são conectados só com a natureza, com Deus, reverenciam o sol, a chuva, o fogo. E os índios viviam em agrupamentos chamados pelos portugueses de aldeias. Cada aldeia tinha um líder, um chefe, que tomava as decisões nas guerras, em diversas situações. Em muitos lugares ele era conhecido como cacique. O que decidia nas guerras, uma situação, era o cacique. Ele era o líder, o chefe. E essa foi a minha maquete. Eu espero que a senhora tenha gostado da minha explicação. E eles aqui, ó, o macaco, a andorinha, a arara. E aqui por meio, ó, tem um ninho
ninho de passarinho. Não sei se dá pra ver aí. E muitos índios preservam a língua e a cultura deles atualmente ainda. Um beijo, tia Roberta. Bom dia, querida professora. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, o horário que você está vendo esse vídeo. Então, eu vim aqui apresentar meu trabalho, maquete que você mandou fazer, né? Compras do material, Dindi foi-se embora. Então, eu vim falar sobre os anos de muito tempo atrás, mais de 1000 anos, 1500. Na época de 1500, os portugueses vieram aqui no Brasil para poder transmitir doenças praticamente, para poder descobrir terras novas. Então, foi assim que foram descobertas todas as terras que tem aqui no mundo. Até deve ter terras que nem foram descobertas ainda, ou não. Então, nessa época de 1500, como eu disse, eles transmitiam doenças que aqui no Brasil, nos indígenas, há muito tempo atrás, não tínhamos médicos, não tínhamos capacidades para nos cuidar. Então, só tínhamos coisas que fazia com folha, com chá e tal. Aí, até que foram morrendo muitos indígenas com isso, e até que temos aqui mais doenças, tipo gripe, essas coisas. Então, aqui você pode ver que temos a oca e toda a parte aqui. Essa mata aqui, ela tá nova. Mas imagine se ela estivesse sendo destruída pelos humanos da terra, malvados que não deixam os indígenas sobreviverem. Ela toda cheia de fogo e os indígenas passando fome, sem comida nas árvores. E até que eles também morriam de fome, magros demais, parecendo os ossos. E ficaram 305 indígenas aqui no Brasil, pela calculação aqui que tivemos, e 900 mil, eu sempre me confundo, 900 mil contando tudo junto, sobre o mundo inteiro. São muitos países, né? Óbvio que 900 mil. E é esse meu trabalho. Mas temos outra coisa aqui também. Essa água aqui, ela parece estar limpa. Não parece? Não, ela não está limpa. Por dentro, ela está cheia de coisas de lixo que os humanos trazem. Isso não é bom para os indígenas também, nem para os peixes que eles precisam comer. E os indígenas ficam até que muito tristes com essas coisas, porque como é que eles vão sobreviver mais no futuro, 2050? Que nem a gente vai estar sobrevivendo também. É isso. Beijo, prof. Olá, eu sou Sofia Maria do 4º ano 2. Hoje eu vim apresentar o meu trabalho sobre os índios. Os índios viviam em grandes grupos, que eles moravam dentro de ocas. Esses grandes grupos eram chamados de aldeias. As mulheres, os homens e as crianças tinham as tarefas, cada um tinha suas tarefas. Os homens caçavam e planejavam as suas guerras. As mulheres cuidavam da casa, faziam comida, elas também faziam a roupa, as tinturas que eles pintavam e etc. As crianças naturalmente faziam brinquedos, muitas vezes feitos de barro. Elas também aprendem as culturas dos indígenas. O cacique, ele planeja as guerras
em cada um dos grupos. Em todo grupo tem um cacique e um pajé. Como eu já disse, o cacique quem planeja as guerras e o pajé, ele é quem fala das culturas para as crianças. O pajé é quem era o curandeiro. Eles também dormiam em redes, andavam descalços, eles pescavam e só retiravam da natureza tudo o que precisavam. E também colhiam vegetais como trigo e tinham pequenos gados, como esses. Eles também, os colares e diversos artigos são feitos a partir de sementes, são a partir de sementes nativas de juriquiti, mucunã, linhaça, muluju, lágrima de Nossa Senhora, sabonete, coco babão e coco babaçu. Então, tchau, esse foi o meu trabalho. Aqui nós temos diversas coisas, como, deixa eu mostrar-lhes as fotos. Aqui nós temos um índio pescando, aqui no nosso rio. Aqui nós temos a natureza, com um mico-leão aqui, um sapo aqui e um grilo grilando aqui. Aqui nós temos um pequeno gado, de onde os índios tiravam a carne. Aqui nós temos uns trigos e uns arbustos. Aqui nós temos a aldeia, este é o nosso cacique e este é os nossos índios. As mulheres, como eu já disse, estão trabalhando dentro de suas casas. Então, tchau. Beijos e tchau. Olá, meu nome é Vinícius, 4-2 do Colégio Municipal do Caratinga. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Isso aqui é uma maquete de onde os indígenas moram, que se chama aldeia. Suas casas são feitas de palha e são chamadas de oca. Os indígenas moram perto de rios e florestas. Eles dependem da natureza para eles viverem. Esse foi o meu trabalho de história. Beijo, tchau. Olá, gente, eu sou a Johanna de Oliveira, sou do 4º ano 2 e hoje eu vou mostrar minha maquete da tia Roberta. Ah, e hoje é dia 23 de junho, tá, gente, que é a data de entrega. Então, voltando ao assunto sobre a maquete, essa é a minha maquete, né, como vocês já viram. Os índios, eles moram numa oca. Essa oca aqui foi feita sobre o quê? Sobre palhas, galhos, essas coisas, assim. E eles se alimentam de pesca, frutos e outras coisas também. E tem outros índios que eles já são diferentes, né? Que eles trabalham e também eles estudam, né? Diferente dos índios, mas eles também estudam. Mas aqui é na floresta, né? Não na floresta. E também, né? E tem uns que vendem artesanato. Na cidade, tá, gente?
Tem uns que moram na cidade também, tá? E tem outros que vendem artesanato, essas coisas, vender artesanato. E também estudam, né? Estudam, né? Como eu já falei. Eles estudam. E esse foi o meu trabalho de história. E essa é a minha maquete, né? Como vocês já viram. E beijo, tia Roberta! Meu trabalho de história sobre os indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles viviam da caça, da pesca e da coleta de fruta. Eles caçavam com arco e flecha e com a vara de pescar. Eles tinham suas crenças e eles tinham seus líderes, que era o cacique, que todos respeitavam. Esse é meu trabalho de hoje. Os índios se divertiam com seus costumes. Havia vários costumes. Havia a crença e as línguas. Entre eles não havia rico nem pobre. Tudo era compartilhado entre eles. As crianças indígenas aprendiam a nadar sozinhas. Ouviam histórias pelos mais velhos e aprendiam com os mais velhos. Também moravam em ocas, tomavam banhos nos rios, se pintavam, caçavam. As mulheres faziam coisas de argilas e as crianças aprendiam. Colhiam frutas nas árvores e cuidavam da natureza. Olá, eu sou a Alice do 4º ano 3 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida dos índios nas aldeias. Em 1500, quando os portugueses chegaram à terra indígena, né, eles achavam bem estranho o modo de vida deles por causa que lá os portugueses eles viviam indo nos países comprar as coisas e tudo mais. Exemplo de algumas coisas que eles iam comprar. Eles iam comprar pimentinha de cheiro verde, tomate, cebola e etc. Os índios já, eles viviam de caça e pesca. Eles iam pescar, procurar comidas para eles comerem. Eles viviam de caça e pesca. Eles... Como é que eu posso explicar? Os homens faziam o quê? Eu expliquei já isso, mas vou explicar de novo. Eles iam pescar, iam caçar coisas para comer e essas coisas assim, tudo mais. Já as mulheres, elas são bem diferentes dos homens. Como é que eu posso explicar? Ela cuidava dos filhos, faziam comidas para os filhos, para os homens. E uma coisa que eu vou explicar, o que eles comiam lá? Eles comiam milho, mandioca, tapioca e etc. Aí, aqui a gente tem o nosso cacique. O cacique era o quê? Ele comanda a região. A aldeia. Ó, aqui a gente... Ele era espécie de um quê? De quê? Ele era espécie de... Eu vou lá mesmo. Sério, pausou? Não, né? O que é pra falar? Desculpa, vamos lá. Ele era um... O cacique, ele era uma espécie de um deus. Deuso. E como é que eu posso dizer? Cruzeiro. Ele é uma espécie de curandeiro. Aí, eles viviam nessas aldeinhas aqui, ó. A gente fez uma amostrinha para vocês, ó. É só uma amostrazinha mesmo. Aí, a gente deixou essa maiorzinha só pro cacique, que é o que comanda na região. Que ele comanda nessa regiãozinha marronzinha aqui, ó. Pronto. Aí, as mulheres nas horas vagas, quando elas terminam o almoço de tarde, assim, elas contam lendas.
lendas antigas que vai passando de geração para geração. Já os homens, eles não são aquelas pessoas que vão a pé caçar, eles vão de cavalo. E eles se locomoviam por cavalo. Aqui a gente tem um cavalinho, ó. E como eles se locomoviam nos cavalos, os cavalos eles tinham também. Essa é uma pequena explicação da aldeia indígena que eu fiz pra vocês. E aqui a gente fez isso com o maior carinho pra vocês verem. Então eu espero que você tenha gostado. E obrigada por assistir. Tchau! O dia que eu era do quarto ano 3, eu vim gravar um vídeo explicando o conteúdo. Nós estudamos que há muito tempo atrás a primeira população que existiu no Brasil foi os indígenas. E os indígenas, eles viviam em agrupamentos formados pelos portugueses de aldeias. Cada aldeia tinha um líder, chefe que tomava as decisões nas guerras em diversas situações. Em muitos lugares era conhecido como cacique. A ocupação dos portugueses aqui no Brasil, vários indígenas foram como é que se diz o nome? Exterminados pelos portugueses, e foi diminuindo a população. Os povos indígenas não deixaram registros escritos contando a sua história. Por isso não conhecemos por meio de relatos dos europeus de pesquisas arqueológicas. Os portugueses, eles matavam os naquela época existia 4,5 milhões de indígenas habitando aqui no Brasil. Só que eles pertenciam a diferentes etnias. Os primeiros contatos dos portugueses ocorreram com os indígenas que viviam no litoral. Lá no início, o interesse dos portugueses pelas terras recém-descobertas que era o Brasil era extrair produtos que pudessem ser comercializados na Europa. Por esse motivo, a Mata Atlântica, presente no litoral, foi amplamente explorada pelos portugueses para a extração de madeira, o que causou devastação de grandes áreas. Lá nas aldeias indígenas, há muito tempo, a população acreditava em vários deuses, já que viviam em vários deuses, enquanto os portugueses acreditavam em um único Deus. A diferença de credo é um exemplo de diferença cultural. Nas aldeias, o pajé exercia o papel de líder religioso. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010 havia 817,9 mil pessoas declaradas indígenas vivendo no Brasil, pertencentes de mais de 300 etnias. O Instituto também apurou que existem mais de 250 línguas faladas. Também é um instrumento de sopro que geralmente é feito de bambu e usado por tribos indígenas. As crianças aprendiam tarefas de eventos de caças com os adultos. Aí eles no decorrer do negócio, eles vão aprendendo com os adultos. E eles confeccionavam os próprios brinquedos deles. Isso era parte da brincadeira deles, né? Então, eles brincavam de construir o brinquedo e depois brincavam com o brinquedo que eles construíram. Nos dias de hoje, as aldeias são diferentes das de antigamente. Os indígenas não vivem mais em ocas. A maioria possui casa de madeiras e tinha hábitos como dormir em redes, andar nus ou quase nus, enfrentar-se com pernas
ou pernas coloridas, dentes de animais, sementes, pinturas feitas com extraídos e tal. Eles confeccionavam diferentes tipos de ferramentas: arco, flecha, lança, tacape, zarabatana e miscelânea. A alimentação da carne de animais, que caçava de peixe, frutas, milho, mandioca e palmito, por exemplo. O tacape é uma arma confeccionada pelos indígenas, semelhante a uma Marcos Paulo, do quarto ano 3, e como pedido da atividade avaliativa de História para a História do Ceará, eu trouxe e fiz a maquete dos povos indígenas e como eles viviam no tempo da colonização portuguesa no Brasil. Bom, aqui é a oca, a casa indígena que eles preparavam com os materiais. Aqui é a Mata Atlântica brasileira e os bichos, que vou falar daqui a pouco. Aqui aqui a Índia, que ela está pegando os recursos para fazer a comida tropical e popular indígena. As nossas comidas que a gente come hoje, algumas tradicionais aqui do estado do Ceará, são trazidas dos ancestrais indígenas, como a mandioca, a tapioca, o milho. Então, isso tudo é importante para a cultura e para a história da colonização brasileira e como os índios viviam. Aqui está o índio, ele está tentando pegar recursos da natureza para terminar a oca, na maneira sustentável. E aqui o índio cacique, que ele está tentando matar um cervo do Pantanal com um arco e flecha, a arma mais tradicional indígena. Aqui, olha, o rio da Mata Atlântica brasileira, temos vários rios na natureza. Agora vamos falar dos animais. Aqui um macaco, que é um gorila, na verdade, mas eu não tinha um macaquinho pequeno, então foi um gorila mesmo, para representar os macacos, os vários macacos, as espécies de macacos que tem aqui no país Brasil e também na fauna brasileira. Aqui o jacaré, esse bicho não está ameaçado de extinção, mas algumas espécies menos comuns, que pessoas não conhecem, também está ameaçado de extinção, mas a maioria dos jacarés não estão. Mas tem algumas espécies que sim, que eles são mortos para que hoje, atualmente, para fazer materiais como botas de couro, que são feitas do couro do jacaré, do crocodilo. Então precisamos preservar esses bichos. Aqui outro ameaçado de extinção, o cervo do Pantanal. Ele vive nas áreas pantanosas do Brasil, como já diz o nome. Ele é mais visto no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. E agora a mais tradicional, a onça pintada. Ela é vista na América do Sul inteira, mas ela é mais conhecida aqui no Brasil. Este é um bicho muito perigoso. Aqui no estado do Ceará não tem muitas onças pintadas, porque no sertão faz muito calor. Então, às vezes aparecem tipos de onças menores, como a jaguatirica, o gato maracajá e entre outros. Os índios, como eu aprendi, os índios eles viviam da caça, da pesca e do extrativismo. E eles preparavam suas armas, como arco e flecha, suas casas, sem machucar a floresta, como na forma sustentavelmente. Da maneira sustentavelmente. Sustentável. Aqui, várias árvores frondosas que temos aqui no Brasil. Aqui, os coqueiros são muito vistos aqui. Aqui também temos uma árvore grande, podemos chamar ela de uma árvore grande do Brasil, da Amazônia. Podemos chamar ela de o pau-brasil, que foi muito explorado pelos portugueses, porque na Europa isso era muito comerciado. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e um bom São João para todo mundo e para vocês também, professores, que eu sei que o trabalho de fazer os videoaulas não está sendo
Muito legal. Vocês querem ver a gente, eu quero ver vocês, quero ver os amigos e viva o São João! Ê, macho, véi! Boa tarde, o meu nome é Pedro Lucas, do quarto ano 3, e este vídeo é para a tia Roberta. Bom, hoje eu vou explicar sobre a minha maquete indígena. Para começar, aqui temos a nossa tribo indígena. Bom, aqui são as ocas dos índios, e essa aqui, a maior, é a do pajé, pois o pajé, antigamente, ele era o dono das tribos. Aqui temos duas índias brincando sobre a fogueira. Bom, neste rio temos dois índios caçando peixes. Esses peixes serviam para comida. E aqui temos a nossa floresta, que aqui é onde tem mais índios caçando comida para comer. Bom, esta foi a minha maquete indígena. Espero que você tenha gostado, tia Roberta. Era uma aldeia onde vivem os índios. Ela é formada pelas ocas, que são as moradias. Eles caçam, pescam para se alimentar. Oi, meu nome é Isadora, sou do quarto ano 3 e vou apresentar minha maquete. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios. Os nativos que encontrou eram formados por sociedades comunais, descentralizadas e igualitários, vivendo da caça, pesca e agricultura, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variando de tamanho e forma entre as tribos. A educação das crianças eram tarefas de toda a tribo. Já os doentes costumavam ser abandonados à própria sorte. Deixaram grandes heranças para a culinária brasileira, com prato de variados da mandioca e do milho. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas. E a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Muito higiênicos. Devemos a eles o costume do banho diário. Os índios viviam em agrupamentos chamados aldeias. Cada aldeia tinha um líder que formava decisões que eram chamados de cacique. Os índios tinham hábitos diferentes, andavam nus e se enfeitavam com penas coloridas e dentes de animais. Se alimentavam de carne de animais, peixe e frutas. Nos dias atuais, as aldeias são diferentes. A maioria possui casas de madeira e alvenaria. Oi tia, hoje eu vou contar sobre a minha maquete. Vamos começar por essa parte aqui. Essa parte é onde eles caçavam os animais. Aqui, onde eles pescavam e tomavam banho. Nas plantas, eles tiravam seu alimento. Aí, nas ocas, tinha a oca para dormir e a oca para guardar os alimentos. No meio, eles faziam o ritual. Tchau. Hoje eu vim falar sobre a minha maquete de uma aldeia indígena. Então, eu fiz uma maquete de uma aldeia indígena, como eu falei, né? Aqui tem uma fogueira para eles se aquecerem à noite. Dá para eles fazerem várias coisas. Aqui já tem um menino caçando, porque desde pequenos os indígenas caçam coisas para comer e eles só comem o que eles
caçam, pescam e colhem. Esse daqui tá caçando também. Esse tá de guarda. Esse também. Esses daqui são duas meninas se cumprimentando, conversando. Uma oca de um indígena, outra oca de um indígena. Que todos moram nessas duas ocas. Tem um laguinho, um matinho, duas árvores bonitinhas, e é isso. Os indígenas tinham várias religiões, cada tribo tem uma. Cada tribo tem uma linguagem mais avançada, uma linguagem normal. Eles são muito diferentes para cada tribo. Tem pessoas que acham que eles são só a mesma coisa, mas não, eles são bem diferentes, cada um em si. E eles também hoje em dia precisam ter suas áreas de volta, porque são suas áreas desde que eles chegaram no Brasil, porque eles sempre estiveram aqui. Então, literalmente, quase nada existiria sem eles tivessem existido na nossa história. Tipo, nós temos muitos costumes deles, tomar banho, muitas coisas. Agricultura, pesca. E é isso. Beijos e tchau. Muitas saudades. Boa tarde, tia Roberta. Sou eu, João Pedro Pereira de Souza, 4º ano 3. Demorou bastante, eu fiz isso aqui, ó, essas plantas lá na minha calçada. A minha calçada cheia de plantas, cheia de árvore. A gente pegou, eu e minha mãe, a gente saiu de máscara e tudo, álcool em gel, coisa e tal. Também a gente colocou essa areia, tudo mais. Foi bem legal de fazer. A gente ia colocar até um rio aqui, mas a gente não tinha os materiais certos, não deu pra fazer. Eu fiz esse índio aqui, ó, que ele tá até com a lança, esse aqui, ó. Até com a lança, eu pintei essa lança aqui com canetinha. Esse negócio aqui, a mamãe pesquisou como é que faz. A gente viu que tinha que fazer 3 palitos, ela costurou os 3 palitos junto. E foi bem legal de fazer. A gente fez esse índio aqui na rede, ó. Tá vendo? Eu fiz o pajé com o cajado e tudo. Em vez de colocar o cajado, eu ia colocar, sabe assim, um chapéu. Mas não deu certo fazer o chapéu. Não deu, o colo foi pra tudo que é lá da cola. Pra colocar essa areia aqui, ela ficar fixa, a gente colocou cola e colocou areia. A gente foi lá na minha calçada também, não tinha areia. E também a gente fez uma fogueirazinha, só que na fogueira, pra parecer um pouquinho mais real, eu fiz um fósforo. Peraí, deu rabo. Também na Tira de novo, tira. E eu queria deixar muito realista, tipo, então, fiz aqui, ia ficar um tempinho, bem legal pra fazer. A gente fez tudo e tal, foi bem legal de fazer, demorou bastante, até pra gente ir lá fora, a gente voltou. Esse som de espátula aí, que meu pai tá fazendo construção, aí deu ruim aqui na minha casa. E também, foi isso. Tchau. Olá, eu sou o Gabriel e esse é o meu trabalho da tribo Tapeba. Essas são as ocas dos índios, feitas de palha e madeira que eles moravam. Aqui são as plantações deles, onde eles comiam seus vegetais. Aqui é o Caci e a mulher dele, os índios trabalhadores que trabalhavam nas caças e nas plantações, e esse era o segurança da tribo. Eu sou o Gabriel, do 4º ano 3 do Índio Educar, e esse é o meu trabalho. Olá, professor, tudo bem com a tia? Sim, agora eu vou falar sobre os índios antes dos portugueses virem. Aqui eram as casas deles, eles faziam as próprias casas. E aqui é a fogueira, que eles faziam também fogueira para eles sobreviver. Tá aqui o líder. Tá aqui um índio, aí eles faziam casa, aí tinha árvore, plantações, e tinha, as crianças faziam peteca, faziam seus próprios brinquedos,
Eles faziam artesanato, e eles também pescavam. Eles pescavam peixe para eles comerem. Eles pescavam e tá aqui o lago. Professora, esse foi meu trabalho. Espero que você tenha gostado. População indígena. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram a população indígena. Houve um extermínio da população indígena durante a ocupação territorial e outros foram vítimas das doenças trazidas pelos europeus. Os índios vivem na aldeia. O líder da aldeia é o cacique. O líder religião é o curandeiro, é o pajé. Muitos índios têm hábitos como dormir em redes, andar nus e quase nus. Oi tia, boa tarde. Eu tô aqui para explicar a minha maquete que eu fiz sobre a aldeia indígena. Então, como todos nós sabemos, os indígenas moram em ocas. E essas ocas são divididas entre coletivas e individuais. As individuais são para poderes dormir e as coletivas são para guardarem seus alimentos, seus materiais de pesca e os rituais. Então, eles têm um grande terreiro que eles fazem geralmente seus jogos, seus rituais. Então, a esse grande terreiro, eles fazem, né, o ritual e para isso, e por que eles fazem isso? Para poder manter a cultura deles viva, passando de geração para geração. Hoje eu vou mostrar a minha maquete. E primeiro, meu nome é Maria Laura, 4º ano tarde, e esse daqui é a minha maquete dos índios de história. Então vamos começar por esse lado aqui. Aqui, além de ser onde eles tomavam banho, né, nos mares, era onde eles pescavam e para se alimentar. Aqui na floresta, eles usavam as árvores para se sustentar com as casas e as fogueiras, né, para se sentirem mais aquecidos. Aqui, já nos milhos, eles colhiam para conseguir suprimentos para todos os dias, né? Aqui também tem a fogueira em que há dias eles ficavam em volta e faziam tipo uma cerimônia. Aqui são as ocas deles, mais construídas como palha e barro. E aqui é uma família pegou peixes e frutos das árvores e do mar. Então essa daqui é a minha maquete do 4º ano tarde. Tchau! Roberta, hoje eu vou falar dos índios. Hoje eu vou falar das ocas, o rio, a onça, também o barco, o caminho, para eles poderem caçar. E tem também as armas dele, que é a tocha de fogo, o pilão para fazer comida. E é isso, tia Roberta. Roberta, boa tarde. Essa é a minha maquete. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles moram numa casa de palha e eles têm vários costumes. Um deles é dormir de rede e eles vivem da caça. Eles caçam animais para comer. Eu sou a Mariana, do 4º ano 3.